Bem-vindo ao nosso podcast Fragmentadas. Primeiro episódio, episódio inaugural, que a gente veio trazer para vocês sobre mulheres fragmentadas, mulheres em relacionamentos tóxicos, como reconhecer, como identificar se você está num relacionamento tóxico, como sair dele, o que fazer, por que que isso acontece. Então, vem com a gente, que esse é só o primeiro episódio. Eu sou Simone Silvestrin, sou terapeuta há mais de 15 anos. Meu foco é em terapias integrativas e também terapias sistêmicas, aonde eu busco trazer para você o seu melhor. Qual que é o seu melhor? Quem é você? Qual que é o seu lugar? Do seu lugar você tem força. Quando você sabe o que é importante para você e você se sente feliz, então você consegue conquistar as coisas que você quer, estando mais feliz, mais leve e mais saudável. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Isis Martins, essa pessoa maravilhosa que inspira muita gente. Ela é uma inspiração para as mulheres, uma pessoa com uma história de vida incrível, com muitas superações, com muita garra, uma pessoa de fé. Então, a partir de hoje, a gente faz esse trabalho, trazendo para vocês o melhor. Isis, por favor, conta para a gente um pouquinho da sua história. Olá, gente, tudo bem? Quero só falar uma coisa. Em Fragmentadas, vocês vão entender o quão grandiosas, poderosas vocês são. Eu sou a Isis Martins, como ela disse, né? Exatamente. Sou gerente comercial há mais de 18 anos, trabalho na área da beleza. Agora, recentemente, com emagrecimento e estética. Mas aqui nós vamos falar de outra coisa muito interessante, a estética da alma, tá? Muito prazer. Muito bem, Isis, um prazer estar aqui com você. Uma história nossa aí de, sei lá, mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, que a gente sim. vem buscando fazer coisas juntas para melhorar, assim, né? Melhorar essa sociedade num desenvolvimento pessoal, num desenvolvimento onde a gente não se livra dos desafios da vida, muito pelo contrário, né? Os desafios são muitos. Exatamente. E a gente aprende como se equilibrar nessa maré, como se equilibrar nesse barco. E a Isis, você, minha amiga, você tem uma história de vida, assim, inspiradora por todos os desafios que você já passou. E o que você quer fazer primeiro? Contar um pouquinho da sua história, que quando eu te conheci, você estava com o desafio da sua filha. Sim, da é verdade. Jennifer. A Jennifer é algo muito especial, né? É um serzinho especial que Deus colocou na minha vida, me deu a oportunidade de ser mãe, né? De uma criança especial mesmo, a palavra é exatamente essa. Quando nós nos conhecemos, eu estava com o desafio da instituição, que não foi fácil, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, não né? existe hoje. A Jennifer está muito bem acolhida na Casas André Luiz, né? Está recebendo todo tipo de tratamento necessário, isso já há 8 anos. Mas a gente vai falar mais de fragmentos, né? E a Jennifer é um dos meus fragmentos, né? É um dos meus grandes desafios e que, entre aspas, eu consegui vencer. E né? essa é uma história que tocou demais o meu coração. Eu lembro que eu não conhecia a história da Jennifer. Eu conhecia só a Jennifer como ela estava. Com que idade ela estava? Uns 15 anos naquela época? Ela estava um pouquinho mais velha, com 20, 28, 27 Já? para 28 anos. Hoje ela está com 33 anos. Olha só, e a Jennifer é assim, é uma menina que ela parece uma criança, né? Apesar de ter Parece. 28. Então, eu conhecia a Jennifer, eu conhecia a luta da Isis de querer montar uma instituição que fosse acolhedora, porque não tinha. Ela tinha essa luta como mãe e ela não tinha apoio, ela não sabia onde procurar apoio para a situação dela. Então, nós estávamos tentando montar essa instituição que lutamos e não conseguimos. E está tudo certo, porque
a vida segue e Deus coloca no nosso caminho algumas outras soluções. Então, eu lembro que Exatamente. naquela palestra no Senac, né, nós fomos fazer, né, o No curso de Senac. gestão de projetos sociais. Por Sim. causa desse projeto, dessa inspiração, a Isis me agraciou com o curso do Senac, porque ela falou, eu preciso de ajuda, o que eu tenho que fazer? Fazer o curso. Tá bom, eu fui. Né? Fui fazer o curso. E então, naquela palestra lá no Senac, que eu ouvi a sua história, a história do nascimento da Jennifer, que tocou demais o meu coração. Sim. É um dos fragmentos que foi muito dolorido, né? Muito doloroso, né? Quando a Jennifer nasceu, tinha aqui uns 2 anos de casada, mais ou menos. Com o diagnóstico dela, né? O pai simplesmente não aceitou. O diagnóstico saiu com 6 meses. Mas ela de já vida. nasceu uma criança especial ou ela adquiriu após o nascimento? Não, ela nasceu. Ah, Ela tá. nasceu. Uhum. Quando chegou o diagnóstico dela, e realmente ali estava certo de que para sempre a Jennifer seria uma criança com um problema mental evolutivo, né? Que não seria algo simples de tratar. O pai da Jennifer, né, que era o meu marido na época, não aguentou, não suportou e deixou bem claro: eu não suporto. E é o que Ter uma muitos homens filha. fazem em situações de saúde das mulheres e situações muito desafiadoras no casamento, muitos maridos não aguentam. E o posicionamento deles é isso, tchau. Exatamente. Então, ele falou com todas as letras: eu não suporto ter uma filha deficiente mental. E, na verdade, Nessas palavras, foi né? com palavra mais forte, uma filha retardada. Né? E foi embora. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos. Era uma menininha. Então, imagina, 26 anos, primeiro casamento, mãe de primeira viagem, recebe a notícia que a sua filha vai ter um desafio aí para sempre, uma deficiência, e o marido pega a bolsa e vai embora, dizendo que ele não aguenta. E a mãe faz o quê? A mãe tem que aguentar, né? E como a maioria das mulheres, né? A maioria, eu digo 90% das mulheres hoje com crianças doentes, autistas, né? Com filhos deficientes não deficiente tipo a Jennifer, mas que usa droga, que se perde na vida, até por falta de ter a mãe ali com maior tempo de qualidade, com tempo de qualidade para a educação, né? Então, essas mulheres, elas vão levando. E os pais, eu não sei o que está acontecendo com os homens, que eles se acovardam diante de qualquer desafio que, aparentemente, na cabeça deles, não tem jeito. Mas não existe desafio que não tenha jeito. É só um desafio. E só para, né, quais são os desafios da Jennifer? Bem, ela tem 3 síndromes bem fortes. Ela tem um retardo mental progressivo, né? Ela não fala, ela anda com muita dificuldade, né? Ela tem uma parte de distúrbio neurológico, onde ela tem crises nervosas, que ela se torna agressiva e se agride também. Então, ela precisa de um tratamento, hoje ela tem esse tratamento, que é um tratamento muito caro, que eu, né, classe média para baixo, não tenho condição de pagar. Um particular, né? Um particular. E hoje, graças a Deus, ela tem essa atenção. Então, eu fico pensando quantas mães aí fora têm exatamente essa situação. O desafio de ter um filho especial, o desafio de ter que suprir a necessidade, o desafio de ser mulher, o desafio de ser esposa, de ser dona de casa, sabe? De trabalhar. Quantas tem? E quantas faltam um parceiro de verdade que olha e fala: esse desafio não é seu, é nosso. Quantas, sim. É verdade.
E daí, pronto, daí só de ver essa atitude desse tipo de homem, né? Porque assim, a gente não pode também condenar todos os homens pela atitude de muitos, né? Porque Não. existem muitos homens também que são muito atenciosos e cuidadores e que são homens de verdade, falam e se portam como homens no lugar de homem. Porque a Sim. responsabilidade, nesse caso, por exemplo, é uma responsabilidade de adulto. Né? Então, quem foge? Quem foge de uma situação difícil? Uma criança. A criança foge. A criança não tem condição de encarar um problema. Então, quando um homem ele foge de uma situação dessa, é porque ele não tem maturidade na vida. Não é só por outros defeitos. E quando é que chega a maturidade para um homem? Me conta, porque eu gostaria de saber. A maturidade é para qualquer adulto, homens e mulheres, ela é quando você está assim. A gente tem nós temos três pessoas dentro de nós. Nós temos a criança, o adulto e o ancião, a mulher anciã, né? Então, a criança é aquela que precisa de cuidados, a criança é aquela que faz birra, a criança não sabe resolver um problema, a criança ela precisa de um adulto que assista. Sim. Um adulto, ele já sabe o que tem que fazer, ele sabe que a vida é responsabilidades, Sim. ele sabe que tem que fazer escolhas e tem que dar conta da vida, né? Todos nós precisamos comer, morar, nos vestir e ter saúde. Então, essas quatro coisas, um adulto tem que saber que ele tem que cumprir. Um adulto sabe que ele tem que pagar um aluguel ou comprar uma casa, que tem que comprar comida, que tem que se vestir, tem que estar bem de saúde. O adulto sabe. Então, ele não fica de mimimi, ele não fica fazendo birra. Né? Quem faz birra é criança. A gente pode reclamar. Quem não reclama, né? Vivemos nesse planetinha Terra, aqui, esse planetinha azul. Né? A gente reclama. Faz parte do ser humano reclamar. Tá tudo bem. Mas ficar fazendo birra, dizer que não consegue, você vai só mandando informações cada vez mais para o seu corpo que você não consegue. E quanto mais informação que você não consegue, o seu corpo recebe, mais ele adoece e menos você consegue. Porque ele vai trabalhando para não conseguir. Né? Então, entre um momento que você consegue e está feliz, e vai brincar, e vai passear, você está feliz, você manda informações positivas. E num outro momento, você diz, ai, não dá, meu Deus, Aí você está mandando informações negativas, o seu corpo entra em conflito. Seu corpo, a sua mente, o seu cérebro, eles entram em conflito. E daí que a gente adoece. Então, essa história do o que é ser adulto, né? O adulto é quando a gente cura as feridas da criança e a gente consegue ser adulto. E a terceira pessoa é o ancião, a anciã. Quando você conversa com uma pessoa de mais de 60, Vamos você pegar leve aí nessa história dos mais de 60. então, e a terceira pessoa que nós temos dentro de nós é o ancião, a anciã. Vamos colocar hoje aí depois de 70. São pessoas que já... Mas eu colocaria depois de 60 mesmo. Porque, assim, a gente está trabalhando aqui com arquétipos, né? Então, é a pessoa que já viveu, que já caminhou, que já conheceu, já experimentou. Então, ele desenvolve uma sabedoria, ele agrega uma sabedoria. Então, é aquela pessoa que não vai mais fazer as coisas por impulsividade, é aquela pessoa que tem o equilíbrio. Esse é o arquétipo do ancião. E nós temos os três dentro de nós. Nós temos a criança, que ela também traz o quê? Criatividade, ela traz o se joga, né? O vai que vai dar certo, né? A criança só vai. Então, quando você quer desenvolver um projeto, você acessa a criança, porque você está trazendo algo de novo. E o adulto, ele vai controlar isso. E o ancião, ele vai estar lá sempre aconselhando, olha, presta atenção, com essa pessoa não, é por esse caminho sim, por esse não. Né? Então, basicamente, são as três pessoas que nós temos dentro de nós. Mas, né, e para a gente virar adulto? Então, para a gente virar adulto, eu acho que isso requer muita vivência, sabe? Porque é muito legal ser jovem,
É uma delícia ter 18, 19, 20 anos, se jogar, ter um monte de sonho, um monte de pensamento, um monte de coisa pulsando aqui dentro, os hormônios estralando, né? Pegando fogo. É uma delícia. Mas aí chega 45, 50, 60. A partir dos 45, a gente já começa a se questionar, né? Eu estou com 55 agora. Você já começa a pensar assim, caramba, daqui 10 anos eu vou ter 50, né? E como que vai ser? Porque até os 40 eu não alcancei isso, eu não conquistei isso. Estou num relacionamento, estou numa situação delicada que eu não quero viver, eu não queria viver, estou vivendo. Como que eu faço para trilhar esses 10 anos à frente? Aí vem os desafios, né? E, novamente, pelo menos no meu caso, no meu caso, foi uma enxurrada de tantas coisas boas, mas de tantas coisas que me desafiaram. Me desafiaram como mulher, como mãe, né, com o nascimento da Jennifer e mais os 2 meninos, né, e mais 2 enteados, né, porque eu fiquei com 5 crianças em casa. Nossa. E depois, como empresária, que eu corri, lutei, montei uma escola maravilhosa e, pluft, perdi tudo. Não deu certo. Mas como que não deu certo? Eu planejei, né? Onde foi que eu falhei como empresária? Aí depois você fala assim, acabou o casamento. Onde que eu falhei como esposa? Né? Onde que eu falhei como mãe? O que está acontecendo comigo que parece que eu não dou certo? Você está dando certo. Só que quando vem os desafios, dá a impressão que você não dá certo. E isso Você também, não enxerga isso também mais é um hábito nosso, né? Sim. É colocar uma lente de aumento nos defeitos e nos fracassos e não observar as pequenas vitórias, pequenos sucessos que compõem a nossa vida nesse caminhar. Sim, é verdade. Mas eu também me sinto forte. Hoje eu falo para muitas pessoas que eu gosto mais da mulher que eu sou hoje do que as muitas mulheres que eu já fui, porque eu fui muitas e tive que ser muitas. A vida te questiona, te coloca contra a parede e fala, e aí, quem você vai ser hoje, né? Exatamente. Como que você vai reagir hoje? Não dá para ser a Isis delicadinha, educadinha, o tempo todo. Eu nem vou falar que eu era nem educadinha, nem delicadinha. Pelo contrário, eu era um trator. Então, não dá. Aí tem hora que você tem que ser uma leoa, um trator, sabe? Às vezes você tem que até que engrossar a voz como homem, mostrar o punho e mandar ver, né? Porque, afinal de contas, a vida te exige isso. Pois é. Isis, mas daí, ó, o que acontece, né? A gente nasce, cresce, acha que sabe tudo, né? Vai para a vida, né? E aí começa a levar umas solapadas da vida, né? E muitas vezes o que a gente não percebe é o que aconteceu na nossa infância que nos levou a tomar decisões esquisitas assim pelo caminho, né? Nossa. Então, às vezes e muitas vezes, a pessoa que sofreu abusos psicológicos, abusos físicos na infância, e sexuais eu não vou nem falar, mas estou falando só de físicos e psicológicos. A criança que apanhou muito, que a mãe xingava muito, que não foi reconhecida, e vou te falar que é muita gente. Essa criança, ela cresce achando isso normal, né? Ela cresce achando que o amor é isso, o amor é ser xingado, o amor é ser deixado de lado, o amor é ficar por último, o amor é ficar sem nada, é ficar na escassez. Né? Então, essa criança, ela cresce dessa forma. E o que é pior, né? Esse padrão que ela aprendeu em casa, com a mãe, com o pai, na família, ela traz para todos os seus relacionamentos futuros, porque cria um buraco ali, né? Ela cria um buraco e ela está sempre querendo preencher, por um motivo ou por outro, querendo preencher esse buraco, né? Então, nessa história de relacionamentos tóxicos, você falou do seu primeiro casamento, que foi a questão com a Jennifer, principalmente, né?
E depois aconteceram outros eventos na sua vida, assim como na minha vida também, né? Então, eu com 27 anos de idade, eu fui para Havaí, fui morar no Havaí, fiquei 4 anos lá, tá? Que delícia! Que coisa boa! E até então eu não percebi, assim, essa questão dos relacionamentos tóxicos e da questão da minha criação, né? Da minha criação. E eu fiquei muito doente, desenvolvi a fibromialgia lá, e foi a primeira vez que eu fui para uma psicóloga, né? E naquele momento ela disse, eu estava casada lá com um americano, eu tinha um restaurante, só que apesar de eu estar no Havaí, eu vivia em função do restaurante, que era o sonho dele, não era o meu, né? Então, eu lá com 28 anos de idade já estava vivendo o sonho do outro, fora que eu já tinha dado de sinal antes, né? E a minha situação ficou tão crítica, a depressão estava num lugar tão crítico, que ela falou assim, Simone, o que você gosta, que a Simone gosta de fazer se não tiver ninguém olhando? Olha, amiga, eu juro para você que eu não sabia responder essa pergunta. Eu não sabia, eu não cantava mais nem no chuveiro. Nossa. E eu canto, né? Eu cantei na igreja há muitos anos, eu canto muito bem, adoro, as pessoas adoram me ouvir cantar. Gosto mesmo, faço bem, né? E tá aí, ó, autoestima, a gente tem que reconhecer o que faz de bom, né? Sim. E eu não lembrava eu não cantava mais nem no banheiro e eu não lembrei nem dessa resposta para ela, que eu gostava de cantar. Então, eu cheguei nesse nível de depressão e de entregar a minha vida para uma segunda pessoa. Só que essa pergunta não foi a única coisa que me chocou. Essa foi a primeira vez que eu ouvi, depois de algumas sessões, ela me falou 2 coisas que eu fiquei passada. Uma, ela falou assim, também, depois de tudo que você passou, aí eu... Tudo o quê? Tudo o quê? Como que o quê? Assim, é normal, minha vida é normal, tá tudo bem, Sim. né? E eu fui criada numa família com estrutura, com pai, com mãe, com tudo de bom, com roupa, escola paga, tudo de bom. Sim. Né? Mas o perfil da minha mãe era um perfil de mãe com alteração de humor súbito e grave. Então... Eu acho que você está falando de mim, né? Não sei. Eu só estou ouvindo e estou concordando, porque me parece que é de mim que você está falando. As mães são todas loucas, tá tudo bem. Mas, enfim, o que importa é como a criança viveu aquilo, como que a criança recebeu, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que ela me falou foi isso. Também, depois de tudo que você passou, não reconhecer, né? A gente não reconhece o que passou. É normal para nós. E segunda coisa que ela falou foi você está acostumada com o caos. Então, quando a situação está calma, quando a situação estava calma, o que eu fazia? Eu tinha que provocar o caos. Se o negócio está indo bem, eu tenho que dar um jeito de deixar ele mal. Senão, eu não conseguia conviver com a situação. Se não fosse na gritaria, se não fosse, sabe, na ofensa... Então, para mim, tudo isso era normal. Eu não reconhecia. E levou anos de terapia e até hoje, às vezes, eu passo por situações onde eu olho, aí eu falo, isso aqui ainda precisa corrigir. Tanto de mim para o outro, quanto do outro para mim. Né? Que é não deixar a pessoa me atropelar, não virar capacho dos outros e também não ofender o outro, ver a necessidade do outro e fazer esse equilíbrio. Sim. Legal, é isso mesmo, Sim. Eu me sinto exatamente assim. Você foi falando, né? Eu vim de uma família também bem estruturada, evangélicos, tudo muito bonitinho. Mas a minha mãe, vou falar dela aqui, a minha mãe conseguiu me fazer sofrer muito. Muito, muito, muito. Atualmente, eu fiz um curso e, nesse curso, eu tive que ressignificar alguns sentimentos. Eu não sabia que sentimento que era, quem que eu teria que ressignificar. E essa pessoa apareceu como a minha mãe. E eu falava assim, meu Deus, por que eu tenho esse sentimento referente a ela? Eu a amo, mas eu não quero estar perto. Eu não quero ouvir, né? E sempre, nas minhas ações, o meu medo era ficar igual. E eu fazia coisas iguais. Uhum. Eu me pegava, falava, estou fazendo igual. Então, esse é o choque. Quando você faz igual a pessoa que se reconheceu que está fazendo errado. Por quê, né?
Por que isso? Nossa, de novo. Não, eu não quero ser assim. Eu não quero educar meus filhos assim. Eu não quero, mas eduquei meus filhos muito parecido com a minha mãe. Pedi perdão depois de algum tempo, né? Nós tivemos um momento de significância mesmo, de conversar, de entender o porquê um adulto pira e ofende uma criança, e magoa uma criança, ou exige demais de uma criança. E isso realmente se torna algo muito significativo nos relacionamentos depois de alguns anos, né? Uma coisa que ela falava, você tem dedo podre, você nunca vai arrumar uma pessoa assim, assada. Você vai arrumar uma igual o seu pai. Meu pai, apesar de evangélico, às vezes ele metia o pé na jaca, né? E bebia e fazia umas loucuras lá, e depois Deus perdoava e estava tudo jóia, né? Ficava tudo em casa, gente. Né? E a minha mãe perdoava e a gente passava o medo, né? E as coisas ficavam tudo resolvido. E eu tinha medo de ter um relacionamento assim. E já de cara, meu primeiro relacionamento acabou. Cara doido, maluco, me largou com uma filha especial. No meu casamento, meu pai não foi, a minha mãe não foi. Nossa. Aí eu falei, não, eu tenho que tentar de novo, né? Claro, bora. A gente não desiste, a gente sofre, mas não desiste. Bora, eu mereço, eu estou jovem. Aí conheço um lindão maravilhoso, o Carlos. Meu Deus. O Carlos eu conheci. Carlos era bonito, né? O Carlos eu conheci, hein? Carlos era um Olha, homem dava um caldo, incrível. hein? Caldão. Um caldo. Pronto, uma paixão louca. Vamos casar, ele com 2 crianças. Oh, meu Deus. Tá, um de 2 anos, um de 4. Gente, eu com a Jennifer. Olha, gente, olha. Dica de gatilho, hein? Olha lá. Ela achou o cara bonitão, já com 2 filhos, já foi, já. E foi, gente. Eu fui com tudo, mergulhei fundo. Falei, ai, que delícia, vou me dar bem, porque esse cara é o cara. E continuamos, ele com os 2 dele, eu com a minha filha, juntamos 3, fomos morar juntos, depois nos casamos, tivemos o João Pedro, tivemos o Mateus, ficaram 5 crianças. E aí, para cuidar de 5 crianças? Vida louca, gente. Gatilho de vida louca aqui. Vida piradona, com muita dificuldade financeira, com muitos sonhos, com muitos ciúmes, com muitas brigas, com muitos desafios. Olha, de verdade, ficamos 23 anos casados. Ele faleceu com um câncer na faringe, as crianças ficaram ainda adolescentes. Foi muito triste mesmo. E aí a minha vida continuou seguindo, né? E eu arrumei outro ser mais lindo ainda. Falei, esse agora vai dar certo. Agora vai. Eu não vou ficar sozinha. Esse é perfeito. Esse é perfeito. Não vou citar nome. Não. Do Carlos eu posso. Meu Deus, que loucura. Passou um tempo noivado, porque assim, eles me conhecem. Essas alturas você já estava com quantos anos? Já estava com 40, 41, 42. Então, já tinha uma experiência, Já tinha experiência, mas eu tinha queria... uma experiência. Mas olha, nos 40 anos eu estava pior que adolescente. 40 anos a mulher pira. Viúva, eu estava me sentindo maravilhosa, linda, trabalhando, os filhos já grandinhos. Eu, assim, querendo viver tudo que eu não vivia. A Jennifer já estava na casa do André Luiz. Então, eu falei... Uma liberdade que você nem acreditava. Que eu nunca tinha tido na minha vida. Agora eu vou escolher direito. Daí eu conheço um ser humano, a gente viaja um final de semana para um lugar, para o outro, e passeia, e anda de moto, Dá presente, né? E dá presente, andar de moto, que delícia. Eu estava me sentindo. Viajar. Exatamente. O que acontece? Vamos casar. A primeira coisa, o ser humano, no dia do meu aniversário, marca um noivado, convida todas as minhas amigas sem eu saber que eu ia ficar noiva. Delícia. Mas eu detesto não saber o que está acontecendo com a minha vida. Gente, jamais façam isso com uma leonina, tá? Poxa, eu nem me produzi. Nem me produzi para o noivado. Para! Tá me provocando. Brincadeira. Ó o sinal, já começou o primeiro sinal, gente. Anota, tirem as crianças da sala. Anota aí, primeiro veja. Sinal. Surpresa, inesperada e indesejada. Porque é algo muito sério. Sim, lógico. Aí chegou... Ó, primeiro sinal de ultrapassar limite.
né? Ela tem, a mulher ela tem um limite, ela tem escolha. Quem Sim. disse que ela queria um noivado hollywoodiano assim, sem ser avisada, né? Então, olha, Não, primeiro... e você não sabe o pior. Foi marcado dentro da igreja da minha mãe, que eu não fazia mais parte, onde eu cresci, que eu fui uma rebelde. Meu Deus. Como que você se sente? Eu não sei, Ai. eu acho que eu tinha saído correndo. E tinha Tinha largado amigas, ele tinha lá. meus filhos, tinha um monte de gente, meu irmão. Eu falei, gente, que loucura é essa? Eu pensei que era só um convite da minha mãe para irmos na igreja dela, bem no dia do meu aniversário. Eu aceitei. Chega lá, tem uma festa, tem pedido de noivado, tem música, depois no salão de cima tem bolo, tem tudo. Gente, olha só, ó o detalhe. Vou até falar para cá agora. Não, vou falar até para lá, ó, pega as duas. Porque eu vou falar aqui, não vou nem cortar isso daqui que eu estou falando, que eu vou virar para lá para pegar as duas. Porque, gente, olha como é que é o início de um relacionamento tóxico. A pessoa chega linda, maravilhosa, faz você uma rainha. A gente está falando aqui de mulheres, né? Então, eu vou deixar tudo aqui assim, nesse gênero, né? O homem chega lindo, cheiroso, maravilhoso. Se tiver dinheiro, pior ainda. Aí leva para fazer viagens, começa a fazer com você tudo o que você nunca fez na vida, ou ninguém fez por você. E aí começa a primeira passada de limite. Marca uma festa, um noivado, gente. Um noivado que ela... Se ela concordou com ele, ela não concordou em falar para todo mundo. Olha o primeiro sinal, gente. E aí eu quero saber de vocês, nessa situação, se já tocou o sininho de... Eita! Então, eu não gostei, porque eu não sei disfarçar quando eu não gosto. Né? Então, a intuição já deu... A intuição já é deu tipo uma beliscada, assim, já deu uma pontada no seu coração, deu não? Não adianta, ele vai tomar conta da sua vida. Ele já tomava conta, a essa altura, ele já tomava conta de muitas coisas na minha vida. Mas estava bom, estava gostoso. Estava confortável. Estava confortável. Quando aconteceu isso, eu me senti tão inútil, eu me senti tão dominada. Detesto me sentir dominada. Roubou o seu poder. Roubou ali. Roubou tudo. E eu participei daquele noivado e não quis tirar foto com ele. Falei, não, você não devia ter feito isso. Ali na festa de noivado, você não devia ter marcado um noivado. Você está doido? Como que você pode? Chamar meus filhos, chamar todo mundo. Eu ter que subir no púlpito da igreja que... Não que eu fui expulsa da igreja, mas uma gente, igreja mas que nem faz sentido eu era pra uma você. rebelde, né? Eu não obedecia as regras da igreja naquela época, sabe? E por que, Isis, que você concordou naquele momento? Mas estava todo mundo ali, você está... A pressão, gente, gatilho de pressão. Não tem como, ó. Gatilho Fico de até pressão. nervosa só em falar Pressionada. disso, gente. Pressionada. Depois a gente trabalha esse trauma. Porque o que eu estou trazendo aqui, né, Isis? A intuição, os sinais. Sim. Você está nervosa. A gente dá uma olhada no estado que ela ficou só de contar esse episódio. A minha cara. Dá uma olhada. Não, é sério. Ela se Não, mexeu, verdade, ela fechou a cara. Entendeu? Então, é isso. O corpo, ele dá sinal. O corpo dá sinal. A nossa mente dá sinal. Ela avisa que as coisas estão erradas e a gente insiste em ficar. Por quê? Porque a gente coloca... Ai, não, mas é tão bom. Ai, ele fez isso aqui que me deixou muito chateada. Ai, não, mas isso aqui é tão bom. Então, a gente começa a passar ali, colocar um paninho quente. Ai, não, vamos passar aqui uma pomadinha, um paninho quente. Está tudo bem. Ele só marcou um noivado que eu não queria, num lugar que eu não queria, com um monte de gente que eu não queria. Foi só o que ele fez, está tudo bem. Sim. E aí, então, a intuição, né? A intuição, o corpo fala, a gente sente que está errado. Eu não vou contar a minha história, eu vou ficar aqui com a história da Isis, que senão vai tomar muito tempo. Mas quando eu já me envolvi em relacionamentos tóxicos, óbvio que sim, vários, né? Mas a gente sente que aquilo não vai dar certo. Você olha para a cara da pessoa e você fala, não é esse, não é isso. E você quer que e dê você vai certo. ficando, você quer que dê certo, você quer que aquilo Mas seja o negócio real. não tá, dá sinal. Mas sabe? o corpo fala, o corpo dá sinal, você tem uns incômodos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para o público é isso, que o corpo, ele dá sinal. Você sente uma tensão, você sente um incômodo, uma pontada, você sente o corpo... O corpo ele dá um incômodo, a gente percebe. Sim. Só que, em vez de seguir esse sinal do nosso corpo, a gente prefere cobrir com aquela parte gostosinha, né?
verdade. E então, dessa forma, a gente fica espantado, né, Isis, de ver também que, assim, quando a gente vê notícia, parece que só pobre que sofre, né? Só pobre que sofre, é só na favela que a mulher apanha. Parece que só pobre que não tem condição, né? Desculpe estar Sim, falando desse jeito, mas é que o sim, jeito que as pessoas falam, né? Que exatamente. só quem não tem condição financeira é que sofre. Mas, infelizmente, isso acontece não só no Brasil, acontece em todo o mundo, em países é muito pior do que em outros, mas hoje nós estamos falando só de relacionamentos tóxicos. Nos Estados Unidos acontece, no Brasil acontece, eh, na população pobre acontece, na classe média e na rica. Ou seja, é ser humano, está Tá sujeito, sujeito. e nós estamos falando de homem e mulher, mas em Exatamente. todas as relações, né, Isis? Sim, todas as relações, né? Heterossexual, homoafetiva, amizades, familiares, também no trabalho, Sim. nós estamos sujeitos. E daí você vai se quebrando, aí vem os fragmentos, né? Que Isso. é disso que a gente está falando, de estar fragmentados, né? E o que fazer quando você está todo quebrado? Todo, por dentro, por fora. Você já não se reconhece mais como ser humano, como mulher, como filha, né? Você começa a olhar no espelho e falar, e aí, como que eu vou fazer para continuar? Né? Ou então, se vai continuar, coloca uma máscara, veste um personagem, né? Veste esse personagem, põe um sorrisão no rosto. A gente que é leonina, a gente faz Nossa! muito isso, hein? Eita, mas você agora falou assim, você trouxe Nossa, você trouxe uma palavra mágica aí, que é colocar a máscara e vestir o personagem, né? Sim. E aí que a gente chega num ponto, que é esse ponto que eu gosto muito, que é o quanto que você acredita que o seu personagem é real. Então, eu vejo isso em dois momentos, né? O personagem é real até onde é interessante para mim, até onde eu consigo me camuflar, né? Nossa, que legal, que interessante isso. Me camuflar, Aham. sabe? É, igual aquele Essa bichinho, visão, né? aquele bichinho lá que se camufla, vai chegando, chega uma árvore, ele fica parecidinho com Camaleão. camaleão. É. Então, é mais ou menos isso, sabe? Camaleãozinho, aham. Camaleãozinho, você vai se camuflando. Sim. Então, tá com a história lá dentro de casa, você é aquele ser humano ali. Tá com a história lá no trabalho, você se camufla ali. E você vai levando, vai tentando se adaptar ao que a vida vai te trazendo. E isso, no final, eu falo no final assim, com 55 anos, você sente o peso. Sente. Você sente a cabeça relembrando, te cobrando, os sentimentos misturados, né? E você tem que administrar tudo isso. E como administrar tudo isso sem ajuda? Não existe. Você Não falou uma consigo coisa, enxergar. com certeza. Você falou uma coisa, peraí, você falou de camuflar e se adaptar, foi isso que você falou? Que a gente vai se adaptando às situações, né? Vai se Isso. adaptando, Pois é. principalmente ao relacionamento abusivo. Esse É. é o pior. Então. Esse é o que te segura mais. Pois é, então, e esse que é um problema, que é o maior dos problemas, porque quem sofreu relações abusivas na infância, e então tem alguns aspectos. Um é que esse é a forma de amor que essa pessoa entende. Entende? Que ser amado, minha mãe me batia, me xingava, meu pai me batia, me xingava, meu pai bebia e traía minha mãe, e não sei o quê, e não sei o que lá. Então, tudo que essa pessoa viu na infância, ela acredita que é o verdadeiro, né? Parece normal, entre aspas, né? É normal, porque até os 7 anos ela entendeu o mundo. Desde a concepção até os 7 anos de idade, a criança entendeu como funciona o mundo. Para ela, Sim. né? O que eu faço assim dá bom, aí eu faço assim dá ruim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e ela vai aprendendo a se adequar ao mundo. Sim. Então, se a criança ela não é criada num ambiente que ela possa se expressar dentro de uma... lógico, tem dentro de limites, porque limites fazem parte, né? Mas se a criança não consegue se expressar, ela vai ser um adulto da mesma forma. Ela vai ser um adulto que vai estar sempre querendo... está sempre no medo. Ela está sempre no medo, está sempre querendo e precisando
se adaptar, se adequar. E por quê? Para se sentir amada, para se sentir pertencente, né? Então, existem 3 leis do amor, conforme a constelação familiar de Bert Hellinger, que também é uma tradição, na verdade, africana, né? Tem origens africanas. Então, são 3 as leis do amor. A primeira lei do amor é o pertencimento. Todos pertencem. Todos pertencem. Os doentes, os loucos, os assassinos, as pessoas que traem, as pessoas que são traídas, os filhos fora do casamento, os abortados, enfim, todos pertencem. Os adotados, todos pertencem, né? Então, essa é uma lei que precisa ser obedecida dentro do sistema, tá? Sim. Depois tem a lei do equilíbrio, que é a lei da troca, dar e receber na mesma medida, né? Então, se um dá mais e o outro recebe muito, tem sempre esse desequilíbrio, né? Então, tem que dar e receber, a lei da troca, né? Tem que ter sempre esse equilíbrio. Sim. E a lei da hierarquia, que é a lei mais bonita que eu sinto na constelação, que é quem chegou primeiro tem mais força. Então, os ancestrais têm mais força. Quem chegou primeiro tem mais força dentro do sistema todo. Então, Sim. se a gente tem um problema aqui na ponta, aqui, hoje, os pais, os avós, bisavós, tataravós, ele tem mais força dentro do sistema para resolver esse problema aqui. Por quê? Esse problema está se manifestando aqui, ele veio, a gente nasce e a gente vem com um contrato de mostrar coisas da família para a família. Então, a gente compra um contratinho lá. O que eu vou mostrar? Né? E aí, a gente vem nesse propósito. Então, os desafios que a gente passa, tanto nós, como pessoa, como com os nossos filhos, com nossos companheiros, são desafios que a gente traz para mostrar. Mas aí a gente olha, e quando a gente olha, a gente fala, nossa, mas precisa ser assim? Como que eu faço para tirar minha assinatura? Né? Então, o legal é que você não precisa tirar a assinatura. É que você olhou e agora você falou, nossa, olha, eu estou aqui representando lá um antepassado que sofria disso. Eu não preciso mais disso, eu quero viver a minha vida. Daqui para frente, eu deixo cada um com o que é seu e eu vou viver a minha vida. E quando a gente vai equilibrando e harmonizando isso, aí vai tudo fazendo mais sentido e ficando mais leve. Porque, por exemplo, a Jennifer não dá. Ela não vai mudar só porque você olhou e falou, minha filha, eu te aceito, obrigada. Ela não vai mudar, ela vai continuar. Mas os nossos relacionamentos, por exemplo, né? Eu posso olhar para essa minha história, da minha família, o que a minha mãe doida... Estou falando aqui de muitas mães. O que a minha mãe doida está representando dentro do sistema? E o que eu represento para ela? Sim. Mamãe, eu falo para muitas amigas e clientes minhas, eu falo, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Mamãe é doida. Mamãe não bate bem. Sim. Porque muitas vezes a gente não quer reconhecer que mamãe não bate bem. Sim. Sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu, às vezes, acho que eu não bato bem, imagina. Ah, eu tenho certeza que eu não bato bem. Você é louca? Imagina. E como mãe, hoje eu dou trabalho para os filhos, eles não me dão trabalho. Pois é. Então, assim, a gente olha sempre sem julgamento, sem certo e errado, e sem julgamento, e sem buscar culpados e nem condenar ninguém. Mas a gente olha. Porque quando a gente olha e a gente fala, puxa, isso aqui parece que não está certo, né? Aí vamos lá ver aqui nas leis da vida como é que funciona. Realmente isso aqui não está certo, né? Uhum. E aí a gente coloca aquilo em ordem, especialmente você como mãe, você dá, você facilita para os seus filhos que eles não precisem passar por isso. Exatamente. Quando você se cura, uma mãe que se cura, eu amo essa frase, uma mãe que se cura, ela cura toda a sua descendência. Exatamente. Né? Então, daí a necessidade, quando eu me curo, eu não tenho filhos, né? Meus filhos são 2 estrelinhas, então eu não tenho filhos vivos. Mas, quando eu me curo, eu curo o meu sistema. Quando eu perdoo a minha mãe, quando eu reconheço que minha mãe é uma pessoa normal, ela não é uma mãe margarina,
propaganda de margarina. Ela é uma pessoa normal, com as suas dores, com seus defeitos, com seus desafios, né? É verdade. E quando eu olho para minha mãe, eu falo, puxa, mamãe normal, ó, é isso. E é tão bom, né? Quando a gente chega a esse ponto, né? Eu demorei muito tempo, mas quando eu ressignifiquei com a minha mãe, parece que saiu um véu que nos separava, sabe? Que eu a via de uma forma totalmente diferente. Hoje eu tenho eu já a amava, mas hoje o meu amor é mais singelo, sabe? É mais acolhedor, é mais compreensivo, né? Sim. É exatamente isso, é de enxergar que ela também passou por tantas coisas, ela também lutou com tantas coisas que ela não poderia ser diferente. E desde a criação dela, a educação e tudo que ela vivenciou, a fez exatamente daquela forma, né? E muitas coisas que ela nos educou e nos ensinou principalmente direcionando o caminho, me fez também essa mulher forte. Doeu? Doeu. Mas, caramba, estou aqui, né? Exatamente. Então, não importa se a mamãe é dodói. A gente aprendeu muita coisa com ela. Nós recebemos da mãe. A mãe, ela dá a vida, que é o que tem de mais precioso. O que tem mais precioso é a vida. Papai e mamãe deu a vida. Ponto. Não tem como a gente retribuir isso. Essa é a nossa primeira culpa. A gente não poder retribuir a vida para os nossos pais, né? Então, dessa forma, voltando aqui para os relacionamentos tóxicos e como isso acontece, né? A gente estava falando que relacionamento tóxico não escolhe classe social, e nem país, nem cultura e nem educação. Não. Eles acontecem em todos os níveis, né? E até a gente teve aí esses dias, acho que o mais recente aqui do Brasil foi a Ana Hickman, né? Não sei se podia falar verdade. o nome, mas assim, a gente vai falar uns nomes aqui. Produção, pode falar nome de artista? Mas acho que está tudo bem, porque está aí. Tá todo mundo falando, né? pelo Tá aí amor de nas Deus. mídias todas, né? Tá É todo mundo público, falando. né? E que se separou ali do marido, e foi uma surpresa para todos. Temos quem mais, falando de mulheres? Não era Roberta Close. Roberta Close é outro assunto. Seria um ótimo assunto também, mas todas essas mulheres famosas, né? Que a gente acha assim que são, entre aspas, superiores a nós. Mas elas também são famosas que estão vivendo a mesma coisa, estão na luta, tem que criar filho, tem que compreender marido, tem que ser companheira. Elas estão também na mesma luta. O que nos separa delas é a classe, não digo superior, mas de verdade, no meu caso, o que me separa delas é só o dinheiro, mais nada. Ai, nossa. Gostaria Mas isso é o de menos, isso a gente conquista. O dinheiro a gente conquista, né? Mas, assim, falando de pessoas famosas, temos a Tina Turner também, né? Exatamente, Um ícone da história. música que sofreu uma relação tóxica com abusos físicos e psicológicos e tudo que tinha direito. E é uma pessoa que conseguiu também sair, né? Conseguiu sair, seguiu o budismo a vida toda depois, e foi uma coisa maravilhosa, assim, um exemplo para nós. E então, como é que a gente pode então reconhecer um relacionamento tóxico? Então, a gente consegue. É lógico que por várias vezes. Eu sempre tive relacionamento tóxico. Eu nunca tive um relacionamento 100% ou 20%. Né? Sempre aparecia algo que me deixava muito para baixo, me diminuía, me ofendia. E eu reconhecia tudo isso, mas eu continuava ali. Vai mudar. Não vai mudar. Vai mudar. Não vai mudar. Não adianta você achar que é milagre. Eu fazia as minhas orações que eu faço. Eu pedia a Deus. Eu falava para minha mãe, eu falava para as minhas irmãs. Eu conversava com o ser humano no dia seguinte, quando estava mais calmo. E eu aceitava as desculpas. Eu aceitava o beijo, o carinho, um abraço. E aquele dia era maravilhoso. E o que passou, passou. Nossa. Só que vinha novamente. Acontecia de novo. Eu tive um relacionamento recente
tóxico. E que, para mim, assim, ele estava, assim, na prática, tava razoável, estava bem, estava tudo bem, né? Assim, no dia a dia. Só que, na prática, aconteciam algumas coisas onde eu me colocava numa situação de fazer o que era melhor para ele, né? E a gente tinha umas brigas muito feias, assim, e depois aquela história. Aí, eu, conversando com uma amiga, a gente trabalhava junto, uma amiga psicóloga, ela foi muito sábia, né? Olha só, a gente estava cortando plantinha no jardim. A gente estava arrumando o jardim lá da clínica. E eu falei, eu voltei com ele. Ela, eu falei, como assim? Eu falei, tudo bem, a gente briga mesmo. Quando tá ruim, mas quando tá muito bom. Tá muito Aí bom, ela fez assim, que interessante, sabe? Eu participei de um trabalho com mulheres que sofrem abusos. E você sabe que essa é a frase mais usada? Com certeza. Eu queria matar ela, né? Eu queria pegar a tesoura ali de cortar planta e cortar o pescoço dela, né? Porque, afinal, eu, linda, maravilhosa, Leonina, dona da minha vida, não ia reconhecer um relacionamento tóxico e abusivo. Aí eu sei que eu acabei terminando esse relacionamento depois de alguns meses. Não pelo que ela... Eu acho que o que ela falou deve ter ficado buzinando na minha cabeça, mas... numa das brigas, ele me mandou um textão, assim, falando tudo que ele não gostava em mim, incluindo meus cachorros e coisas que eu faço diariamente. Aí eu falei, bom, está vendo isso aqui? Isso aqui é exatamente quem eu sou, você está certinho. E é exatamente por isso que isso aqui não vai dar certo. Beijo, tchau. Ali foi o último, por texto, no celular. Então, você ainda conseguiu dar um ponto final diante desse texto, você reconheceu que não tinha mais necessidade de continuar ali. Você já tinha diagnosticado, né, porque a gente consegue, né, que era tóxico, mas dava para levar. Brigamos, mas vamos voltar, né? Aí, quando chegou e mostrou mesmo, essa é você, e eu não gosto de você. Não vai dar certo porque é você. Eles passam uma vida toda falando é você e eu não gosto de você. Eu não gosto do jeito que você se veste, eu não gosto do jeito que você sorri, eu não gosto do jeito que você cumprimenta as pessoas, mas não te descreveu ainda. Ele não gosta de uma coisinha na sua mente. Mas é só isso que ele não gosta de mim, o resto ele gosta. Não, quem não gosta de uma, não gosta de nada. De nada. Não pode usar batom, não pode arrumar muito cabelo, não pode usar determinado tipo... Isso não era comigo, eu gosto de mas mulher sem maquiagem. Acho lindo, natural. Não era o meu caso, mas é o que eu vi acontecer. Não pode usar determinado tipo de roupa, não pode sair sozinha, não pode ter uma amiga, que é aquela amiga que, não, essa amiga vai levar você para o mau caminho. Não pode ter amigo homem, não pode. Não pode. Então, na maioria das vezes, eles estão mandando na sua vida. Sim. Eles estão mandando porque eles te amam. Nossa, ele te ama muito. Então, ele sabe o que é melhor para você. Sim. E aquela história do potinho que eu achei o máximo, né? Eu te amo tanto que eu caio pra você dentro de um potinho para ter você todos os dias bem pertinho só de mim. Comigo. Ai, que gostoso ouvir isso, né? Gente, pensa o que é um potinho e você dentro do potinho, gente, é exatamente isso que ele quer. É exatamente isso que ele quer. Ele quer colocar você num isolamento. Você não pode mais falar com seus irmãos, com as suas irmãs, com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Ele põe você num isolamento, aonde você não tem mais ninguém e você é a errada. Quando você fala, você fez isso? Não fiz. Aí ele diz que é você que está errada, que você está inventando. Eu sei que depois que eu saí desse relacionamento, né, que fiquei noiva, quase casei, descobri que não dava mesmo, depois de alguns meses terminei. Passei algum tempo só, porque daí eu não quis mais ninguém, não quero, até encontrar outro ser humano. Lindo, maravilhoso, carinhoso, interessante. Nossa, achei que a gente... mais um? Mais um. Nossa Senhora. Calma, quase Gretchen, mas não é a Gretchen ainda. Não, é que eu achei que a gente estava naquele ainda. Não, isso daí já terminou. Do noivado nós terminamos, tá? Aquele foi do noivado. Do noivado, nós terminamos, gente. Certo. Aí me casei, não. Vamos embora, vamos viver junto, vamos envelhecer junto. Eu estava em um momento muito legal da minha vida.
tinha sido convidada para ser gestora de uma franquia em Santos. Eu fui para Santos, fui morar em Santos. Os meus filhos já casados, com a vida feita, todos formados, sem me dar trabalho, e a doidona dando trabalho para os filhos, né? Porque eles ficam preocupados, né? Fui morar em Santos, estava bem, super legal, com salário decente, tudo. Esse ser humano aparece e fica, sabe? Na Ou seja, mente. você estava estável, Estava estabilizada a minha vida, bonitona. bonitona, no lugar que eu gosto, perto da minha amiga, que é uma irmã para mim, a Simone, né? Que é outra Simone. Outra Simone, gente. É, eu tenho 2 Simones, tá? Outra Simone, muito perto dela ali, sabe? Tinha uma rede de acolhimento, tinha feito uma amizade com o pessoal também do trabalho, estava dando tudo certo. Aí me aparece esse ser humano, e daí vai. Vamos envelhecer juntos? Vamos envelhecer juntos. Um namoro gostoso, legal. Ah, então vamos para Pipa? Vamos morar em Pipa? Nossa, eu fiquei Rio Grande do chocada quando você Norte. me falou que tinha mudado para lá. Eu falei, como assim? Não, porque Pipa é maravilhoso, né? Mas eu conhecendo a sua vida, Aí não eu fazia fiquei sentido. pensando assim, poxa, mas e a Jennifer? Não, a cada 6 meses a gente vem. E realmente ele cumpriu, a cada 6 meses eu estava aqui. Mas eu falava com a Jennifer, né, pelo videochamada, toda terça-feira, mas não é o suficiente, né? A Jennifer precisa de tato, de carinho, ela precisa dessa atenção. E os meus filhos, eu falei, já estão grandes, eu vou viver essa história, eu vou. Só que dentro de mim, eu não queria isso. E eu falava para a Simone, para minha mãe, até com os meus filhos, mas todos falavam assim, mas ele é uma pessoa boa, ele é um homem bem-sucedido, é um homem que gosta de você, quer envelhecer com você. Nossa, você vai para o paraíso. Mas eu estou com medo. Eu tinha medo. E eu falava isso. Eu estou com medo. Eu vou deixar tudo, eu vou vender tudo, eu vou para lá. Mas eu fui. E foi lindo, me recepcionou maravilhoso. Peraí, ó, dica do gatilho do homem bonitão, bem-sucedido. Bem-sucedido. Resumindo, ficamos 2 anos e meio. Primeiro ano maravilhoso, lindo, lua de mel. Montamos lá um restaurante, compramos casa, quadriciclo, vamos andar de quadriciclo, vamos curtir as dunas, vamos isso, vamos aquilo, e fomos vivendo. Segundo ano, ele pirou totalmente. Mas pirou de pirar, de beber muito. Já bebia um pouco, né? Mas aí foi ultrapassando de falar, estou no paraíso, vou curtir a minha vida, e eu trabalhando. E os ciúmes, né? Tanto o meu como o dele, né? Ciúmes e me fechando. Eu chego, já faço amizade logo, então Pipa já me conhece. E eu já conheço muito bem a maior parte do pessoal de Pipa, até porque é um ovo Pipa, né? Não é grande, né? E não deu certo. Eu vim embora, por 2 vezes eu vim e voltei. Porque ele falava o quê? Ele falava, amor, amor. Eu prometo, vai mudar. Eu vou ser o melhor homem do mundo. Eu te amo, não vivo sem você. Isso daí só foi um deslize, uma fraqueza minha. Vai melhorar. E eu falava, eu sei que vai, amor. Porque a gente nasceu para envelhecer junto. Oh, ódio! Só que eu sabia que não era verdade. Mas eu queria continuar aqui. Você queria acreditar, né? Eu queria acreditar, mas eu sabia que ia dar ruim. O negócio ia degringolar. E eu fui. E pela primeira vez na minha vida, em um dia lá, ele muito louco, bebendo muito, muito mesmo, ele me agrediu, né? Eu nunca tinha sido agredida por ninguém. E ele me agrediu. Fisicamente. Já me agredia com palavras, já fazia umas loucuras, pirava na batatinha. E eu falei, eu não estou aguentando mais, eu vou embora. E no dia seguinte, peguei o avião, mas no dia seguinte mesmo, ele me levou até o aeroporto, peguei o avião, vim embora. E depois de 2 meses, ele veio embora e nós voltamos. Depois de tudo isso, nós voltamos, fomos morar em Bragança Paulista, lugar gostoso, junto com a família dele. Ele muito doente, descobriu que estava com câncer no pâncreas, e eu não conseguia deixar. Ele estava doente, ele estava irritado, grosso, sufocante.
mas eu não conseguia deixá-lo. Eu larguei novamente o meu trabalho aqui, que eu já estava trabalhando, fui morar em Bragança, fui cuidar dele, as noites sem dormir, as noites de dores, os momentos terríveis. Uhum. E daí ele veio a falecer no dia 21 de dezembro do ano passado. E eu prometi para mim, no dia 1º, passei do dia 1º para o dia 31 sozinha, em casa, na casa da minha Nossa. mãe, que eu fui acolhida por ela depois disso. Sim. E eu prometi para mim que agora eu escrevi uma nova história, com ponto e vírgula, com exclamação e, principalmente, com interrogação. E escrita a letra de mão, sabe? A letra de mão, que é para sentir mesmo o tato das coisas. É isso que eu prometi para mim. E eu Isso aí, quero, amiga. e Eu estou acredito em escrevendo. você. Eu já estou E é por isso que escrevendo. estamos aqui hoje, não é? Por isso que estamos aqui hoje. Para fazer essa nova história brilhar. Sim, E como é que... Estou vendo que você está emocionada. Eu Gente, tô. ela está muito emocionada. eu tô. Eu tô com cada palavra desde o início, né? E Forte. muito forte, muito, muito forte a sua história, Isis. Eu tenho muita gratidão de ter conhecido você, de você ter me chamado nesse momento. Nossa, gente, vocês não têm noção. Faz mais de ano que eu estou atrás dessa mulher, que ela voltou para São Paulo, e ela não me atende, não me recebe, não dá certo. E aí, finalmente, ela me liga me contando tudo isso e dizendo, Simone, eu preciso falar, eu preciso levar essa história para mais mulheres, eu preciso levar minha voz, eu preciso levar apoio para mais mulheres, para que não passem pelo que eu passei, para que tenham força de sair da onde estão, Sim. né? E nessa construção que, então, nós buscamos fazer juntas o Desfragmentadas, né? E o Desfragmentadas é para você, mulher, que está buscando reconhecer a sua situação, reconhecer a sua dor. Para você que já reconheceu a sua dor e não sabe o que fazer, você quer sair do relacionamento e não consegue, né? Nós temos a questão de dinheiro, nós temos questão de filhos, temos questão de família, temos questão de violência física, não só verbal, mas física. Sim. Então, são muitos os problemas em torno da mulher que passa por abusos, né? Mas ficando em relações tóxicas, sem chegar em violência, que no seu caso chegou na violência, mas ficando na questão tóxica, porque o relacionamento tóxico, ele muitas vezes ele é silencioso. Ele é silencioso, ele vai no seu mental. Ele vai no seu mental e ele vai minando a sua sanidade. Ele vai minando a sua sanidade. Você vai achando que a louca é você. Aquele conceito que você tinha, sabe? Não, o amor é bom. Ah, mas o amor bate de vez em quando, tá tudo bem. Não, não, o amor não bate, gente. O amor não grita, o amor não bate, o amor não xinga, o amor não é violento, o amor não é nada disso. O amor é outra coisa. E nós precisamos aprender a fazer diferente. Sim. E não é fácil, não é fácil. Essa cebola eu estou descascando faz tempo, né? Tem pessoas que tiveram outro tipo de educação e uma vez um amigo meu falou para mim assim, né? Porque eu sempre tive muitos relacionamentos e um amigo meu falou assim, e o fulano? Eu falei, não, fulano, pelo amor de Deus, né? Aí ele olhou para minha cara e falou, tem que ver uma hora quem que é o problema na relação. Eu queria matar ele. Fiquei 2 anos sem falar com ele, né? Queria matar. Pois é, Lógico né? que eu queria matar, porque o movimento era sempre de violência, né? Sim. E depois fui entender que realmente o problema era eu. Quer dizer, lógico, tem grande parte do problema que sou eu e tem outra grande parte Sim. do problema que é a outra pessoa. Porque como Sim. nós temos um temperamento forte, eu e você, a gente entra num embate. A gente entra num embate que é assim, Entra. eu sou a louca, ele que é o louco. Eu sou a louca, ele que é o louco. E a gente nunca sabe quem que é o louco da relação. Os dois estão doentes. Os dois precisam de tratamento, cada É um no uma seu lugar. relação, né, abusiva. Exatamente. Né? Os dois têm parte nisso. Não existe Exatamente. só um abusador.
quando você se deixa ser abusada, você já está errada. Exatamente. Está errada assim, você já está pegando o caminho errado. Quando você se cala. E quando você vai para o embate, pior ainda. Porque pode virar violência. Então, o que, que é? Diagnosticou? Né? Percebeu? Será se eu mereço viver isso? Mas por que eu não mereço? Porque faz isso, porque age assim, porque eu me sinto assim, porque eu faço também isso. Isso provoca, ou então eu provoco, dependendo da situação. Autorresponsabilidade, sabe? Né? Tem autorresponsabilidade. Agora, o que não dá é para você assumir a vida da outra pessoa, dos problemas psicológicos de outra pessoa, com a sua própria vida, doando a sua vida. Isso não dá. E você precisa entender de que forma. Quem sabe numa próxima vez a gente fala sobre como diagnosticar esses pontos. Exatamente. Se é a pessoa, se sou eu, somos nós dois, quem que começa? Porque pode ser que a gente comece a dar esse espaço, né, a se tornar a meiquinha, falar, não, pode vir, que está tudo de boa, ou então aquela que vai para o embate já de cara, o que você está olhando, o que você está fazendo? E daí aquela relação fica insuportável. Exatamente. Né? Mas a coragem de sair disso tem que ser sua. Tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer que alguma coisa está errada. Não vale a pena viver assim. Isis Martins, eu ia falar para você dizer umas palavras de finalização, mas acho que você acabou de fazer, né? Eu fiz. Fez, né? E agora? E aí, se você quer complementar mais alguma coisa, que isso que você acabou de falar já ficou lindo, mas tem mais alguma coisa, uma mensagem mais especial ainda que essa, ou complementar com alguma coisa que para deixar para as nossas amigas que estão nos assistindo? Para as amigas, né? Tenha coragem. Em primeiro lugar, você é corajosa. Entendeu? Você é corajosa. Tenha coragem de mudar a sua vida. Mudar é fácil? Não. Crescer é fácil? Não. Sair de um relacionamento abusivo é fácil? Não é. Mas pense em você. Se ame. E esse amor que você sente por ele também, a partir do momento que você pensa em você, saindo dessa relação, você está demonstrando também amor e respeito por ele. Tá bom? E venha para o próximo, hein? Esse é só o começo. Isis, você está nas redes sociais? Estou como Isis.martins1656 lá no Insta, tá? Estou em outras redes aí, mas o Insta já está ótimo, me chama lá. Muito bem, para ajudar aí mais mulheres a melhorar a sua qualidade de vida, né? Sim. Muito bem. Então, gente, é isso, né? Estamos chegando aqui, final dessa nossa conversa. Então, eu quero convidar vocês também a acompanhar o nosso podcast Fragmentadas, onde nós estaremos falando dessas relações tóxicas e também acompanhar o nosso projeto também, que é o projeto Inspiração, onde vamos trazer bastante conteúdo sobre saúde integral, saúde total, saúde mental, especialmente saúde mental, que é o tema mais direcionado desse ano, inclusive pelo governo. Saúde mental é tudo. Os brasileiros estão muito perdidos, muito ansiosos, muito entre ansiedade e depressão, e esse é um assunto para um próximo podcast. Mas nós precisamos encontrar a nossa essência, precisamos reconhecer que cada um de nós é. Porque quando a gente vive a nossa essência, quando eu vivo a minha essência, quando eu falo do meu lugar, quando eu faço o que eu vim fazer, a minha vida fica mais leve e o mundo todo flui melhor. Então, eu convido você a participar conosco. O meu Instagram é Simone_Silvestrin e tem também o meu site simonesilvestrin.com.br e o site inspiração.org.br. Dessas formas você pode me encontrar e estamos à disposição para treinamentos, treinamentos em grupo,
atendimentos individuais, online e presencial. Só chamar a gente e nós estamos à disposição. Gratidão, Isis, Gratidão, por esse sim. momento, por esse início de um ciclo maravilhoso para nós. Muito obrigada. Grata mesmo. E para você que ficou aqui até agora e assistiu e gostou, eu convido você